Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Com a idade, podemos adquirir doenças, mas estariam elas acompanhadas do sobrenatural? Acompanhem essa história de Matias, do Rio Grande do Sul. Depois digam o que acham nos comentários. E aí, vocês sabiam que histórias de terror funcionam como uma terapia? Pois é, e se você não é inscrito no canal, você está perdendo todas as nossas histórias. Inscreva-se, clica ali no botãozinho de se inscrever agora. Também deixe o seu joinha, vai lá, deixe o seu joinha ali. Assim não paramos de contar essas histórias e você jamais perderá uma história assim que ela é lançada, ok? Até mais! Olá, meu nome é Matias. Eu sou do Rio Grande do Sul e vou contar o que aconteceu com a minha avó. Isso foi há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando ela ainda estava viva, mas já doente. Ela havia contraído Alzheimer, mas os remédios haviam sido administrados rapidamente, então disseram que não adiantava ela ficar internada. Trouxemos ela para morar conosco em nossa casa, já que tínhamos uma casa bem grande. Sabe, era uma dessas casas de sobrado, porém com um tamanho um pouco maior, e digo bem maior. Pois lembro-me que somente na sala corríamos bastante nela. Havia um corredor depois, logo em seguida, que com uma despensa, antes de chegarmos à cozinha, que era estilo europeia. Depois um quintal razoável onde jogávamos bola, fora a área de serviço. Olha, voltando para a sala, havia uma escada que dava para um corredor onde havia os quartos. Eram 3 quartos, na verdade. A minha avó estava insistindo muito em trazer um relógio junto com ela. Sabe um desses cucos antigos? Então, era um desses relógios antigos que pertencia ao meu falecido avô. O detalhe é que ele também contraíra Alzheimer antes de falecer. Bom, colocaram o relógio bem na parede, em frente à televisão, colocaram ele na sala, ou seja, atrás do sofá de quem estava assistindo. O meu avô gostava muito desse relógio e um pouco antes de morrer, bom, ele conversava, xingava o relógio como se estivesse conversando com alguém. Chegou a ponto de pedir para ser enterrado com ele. Lógico que não deixaram. O relógio ficou na casa com a minha avó. Não sei o porquê, mas ele me incomodava, mesmo porque adivinha quem ficava na sala assistindo a televisão até tarde? Logicamente era eu. Bom, em uma dessas noites, eu fiquei acordado até tarde assistindo séries, uma coisa que eu sempre gostei. Era impressionante como aquele relógio fazia a casa parecer um lugar silencioso. Seu batimento, tic-tac, se estendia pela casa, como se quisesse remover o som do local. Muitas vezes eu ficava hipnotizado por esse silêncio. Quando eu ouvi um forte barulho vindo de trás de mim, parecia vir no relógio. Algo estranho. Eu levantei e fiquei em frente a ele. Nesse mesmo momento, eu me arrepiei, pois eu senti como se tivesse alguém atrás de mim. Sabe quando você sente aquela presença e algo como uma mão gelada tocando em meu ombro?
O meu corpo gelou inteiro, foi um calafrio tremendo. E no ímpeto eu virei com tudo para trás. Porém, não tinha ninguém. Mas com medo tremendo de tudo o que ocorreu, eu fui rondar a casa. Aprendi a ser um pouco responsável. Olhei as janelas, estavam fechadas, então fui para as portas. Verifiquei uma a uma. E estavam todas trancadas. Quando de repente tudo se apagou. Eu não conseguia ver um palmo à minha frente. Eu estava apenas com o celular e sinceramente com pouca bateria, não poderia recarregá-lo. Então eu estava só com a luz da própria tela do aparelho, que já era fraco demais para a situação. Assustado bastante, eu voltei para o sofá. A televisão também estava apagada. Então verifiquei tudo. Naquele silêncio, eu continuava, por incrível que pareça, ouvindo aquele relógio, que era a única coisa que funcionava na casa. Perturbado, eu subi e deitei no meu quarto. O detalhe é que a porta não fechava. A porta do meu quarto nunca fechou, ela sempre teve problemas. Então eu fechei os meus olhos e comecei a orar para que o silêncio, aquele silêncio perturbador, parasse de me atormentar, até que eu caí no sono. Ao acordar no dia seguinte, a felicidade, pois a luz já havia voltado, estava tudo funcionando normalmente. Então contei tudo sobre a noite passada para minha mãe. Ela ficou meio assustada, dizendo que a porta deveria estar sempre trancada. Mas eu disse que estava tudo bem. Depois de alguns dias, acostumado com as mudanças na casa, não senti nem vi mais nada. Porém, o medo do acontecido ainda me perseguia. Só para exemplificar, a minha avó, ela estava no último quarto do corredor lá em cima. Ele ficava ao lado do quarto dos meus pais, que ficava em frente ao meu. Então, a minha porta era invertida à deles. Como ela não fechava, cada vez que eu deitava, eu ficava olhando diretamente para a porta do quarto da minha avó. Eu a adorava, mas como ultimamente ela ficava muito só e falava sozinha o tempo todo, isso já estava me assustando, especialmente à noite na hora de dormir. Disseram que era normal nas condições dela, porém, em um desses dias ela saiu assustada, gritando como maluca. Ela dizia ter visto uma figura, algo encapuçado, preto, no canto do quarto, em que a criatura não fazia nada, apenas ficava parada como se estivesse esperando algo. E depois desse dia ela jamais parou de dizer: a morte. Foi ela que levara Evaristo e agora está atrás de mim. Bom, depois de tudo isso, alguns dias eu evitei de ficar assistindo algo até tarde. Mas na quarta-feira, passavam muitas séries que eu adorava. Então fiquei novamente. Até que o silêncio perturbador se instalou do nada, outra vez. Mas nem mesmo o som da televisão, que eu deixava baixinho nessas horas, estava me distraindo. Foi quando eu vi e senti algo, como se alguém passando do meu lado. Pulei de susto, pois parecia que alguém havia subido as escadas. Mas ninguém, nem nada poderia subir tão rápido. O calafrio havia percorrido toda a minha espinha.
fiquei mais aterrorizado que da outra vez. Logo decidi subir e ir para o meu quarto. Eu subi tremendo de medo. E o mais impressionante era que o silêncio estava espalhado pela casa. Isso me incomodava. Bom, eu não tinha o costume de fazer escândalos sem ter certeza de haver algo. E até agora eu não havia visto nada. Só relances. Eu não iria incomodar os meus pais, nem minha avó com a minha imaginação. Bom, eu comecei a vasculhar o corredor. Olhei o quarto dos meus pais. E depois fui quietinho olhar o da minha avó. Ela estava dormindo com alta dosagem de remédios. Fui deitar e, como sempre, eu ficava olhando para fora. Logo os meus olhos apontavam para a porta da minha avó, como eu já havia dito, e eu juro que a porta estava entreaberta. E parecia haver alguém, como se estivesse envolto em um manto preto, que estava olhando diretamente para mim. Eu me cobri e comecei a orar novamente, pois agora parece que a minha imaginação estava pregando uma peça muito forte em mim. Orei, relaxei o corpo, mas logo eu me vi olhando para minha avó e meu avô de mãos dadas, andando pela casa e subindo uma escada que não existe, uma espécie de sótão. Mas era escuro. Um tipo de sótão, coisa de filme americano, não existia nessa casa. As feições dos meus avós não eram das mais felizes, na verdade. Eram bizarras. Então olharam para mim e se despediram. Quando acordei, eu recebi a triste notícia de que minha avó havia falecido naquela noite. Logo depois de tudo isso, meus pais, graças a Deus, não quiseram ficar com aquele relógio. Pelo menos não na sala. Eu não sei o que foi feito dele, mas sinceramente eu espero que o tenham destruído. Coloque aí nos comentários o que você faria no lugar dele. Aproveite. Vai ali embaixo, ó. Clica no like. Isso, clica no like. Se não gostou, pode dar um dislike, mas inscreva-se no canal. Ou hoje à noite você pode ouvir um... Se você gosta de histórias de terror, nada melhor do que passar a sua noite lendo livros com histórias assustadoras. Livros estes que estão aí na nossa descrição. Adquira já.